Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, ótima quarta-feira para você, boa noite, começando o nosso episódio de hoje falando sobre empreendedorismo. Pois é, a bandeira principal do podcast é a bandeira principal de todos que estão aqui presentes na mesa hoje. Eu e Alan César recebendo o Bruno Bezerra e o Paulinho Júnior, presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas e da Associação Empresarial de Santa Cruz, respectivamente, e da pauta o Empreender em 2023. Será que nós temos o que comemorar já nesse primeiro semestre? E quais são as perspectivas para esse segundo semestre? Está chegando nossa vinheta de hoje. Entrevista. Alan, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Mais um episódio do podcast Melhor do Dia, Papo do Empreendedor. Boa noite, meu amigo. Mais uma quarta-feira, né, que a gente está aqui. Quer dizer, era na quinta, agora a gente está agora colocando agora o episódio na quarta exclusivamente essa semana, né? E mais uma vez conversando com o Papo do Empreendedor e com duas feras aqui, dois amigos e pessoas que eu tenho muita admiração aqui, a gente batendo um papo com eles sobre empreendedorismo e pegar essa deixa que você deixou. Essa deixa que você colocou aí, né? Primeiro semestre, né? Vamos fazer uma avaliação, vamos pedir uma avaliação dos meninos aqui e conversar um pouco mais sobre empreendedorismo, as tecnologia, inovação. O Bruno é um cara que fala muito sobre isso. Acho que a gente tem muito a aproveitar aqui com esse dia. Mais uma aula, na verdade, né? Todo episódio, na verdade, é uma aula que a gente conversa com o convidado, recebe os insights e é sempre um feedback bacana que nós recebemos depois de quem assiste o episódio, ou os episódios, seja no YouTube, seja no Spotify, e a gente sempre aprende um pouco mais, tá certo? Eu quase que eu acerto na palheta de cores, venho aqui perto do preto do menino, só a Alan que errou quase todo mundo de preto. Paulinho Júnior, boa noite, meu querido, seja bem-vindo, obrigado por ter topado falar sobre empreendedorismo, que é, na verdade, a principal causa da sua militância. Boa noite, Melqui, Alan, todos os ouvintes. Me sinto honrado mais uma vez de estar aqui participando junto com vocês e de um assunto que corre nas nossas veias, né? Santa Cruzense, ele respira empreendedorismo e desde a infância eu tenho vivido muito isso e hoje eu sou muito feliz por também poder contribuir de uma forma mais abrangente com o todo. Eu acho que essa é a terceira vez que tu tá aqui. Tu já é o que mais frequenta o podcast. Já é sócio, tá vendo? Bruno, eu acho que três, então tá empatado. Bruno é a terceira também. E Paulinho tá brigando aí. Bruno foi uma vez na rádio com a gente e duas vezes aqui no podcast. Então estão brigando aí por esse empate. Mas no que é bom a pessoa que repete, né? Com certeza. Bruno Bezerra, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado mais uma vez falar sobre empreendedorismo, que é algo que enche os olhos, né? Boa noite, Melqui, boa noite, Alan, Paulinho, todos que nos acompanham nessa noite. É sempre um prazer, né? Debater, falar sobre o empreendedorismo, até porque quando a gente monta uma mesa como essa, a gente aprende também, existe uma troca muito interessante e é assim que a gente evolui. Não é? Quando a gente começa a ter essa troca de conhecimento e um faz uma provocação e a partir daí o outro já começa a ter um outro olhar e aí é muito enriquecedor. Eu acho que quem ganha muito mais no final das contas é quem acompanha esse podcast, que é pioneiro nessa pegada. A gente tem aqui, eu sempre coloquei isso quando vim e desde o primeiro momento apoiei muito e parabenizei vocês por essa iniciativa, porque a gente tem aqui basicamente uma pauta focada 100% em política, né? Política partidária, sempre você ligava um rádio ou um podcast manhã, de tarde ou à noite, era sempre política e vocês chegaram com essa nova pegada. Isso é muito bacana porque a gente tem em Santa Cruz e no Polo um dos maiores ambientes de negócios do Norte-Nordeste. Então nada mais justo que ter espaços para se debater o empreendedorismo como esse, é muito bom. É uma construção coletiva muito interessante. E nós estamos aqui em 4 empreendedores, cada um em áreas que conversam por muitas vezes, e eu acho que é bacana e é um assunto que tem me provocado mais amor ainda nos últimos anos, paixão velha de Bruno, é uma paixão antiga, né? Exato. O Alan também já não está muito novinho nessa paixão. Paulinho, eu sou o apaixonado mais recente pelo empreendedorismo, mas aprendo muito toda semana, e a gente recebe um feedback muito positivo de quem assiste.
São empreendedores falando sobre empreendedorismo para empreendedores. E as pessoas depois passam esse feedback e a gente fica muito bacana em saber que de fato está sendo útil, está servindo para que essas pessoas também possam fazer diferente aí, provocar alguma mudança positiva no seu empreender. 2023, nós já estamos aí na metade de junho. Daqui a pouco termina. Inclusive, por mim, podia ter 60 dias, Júnior, que não dava conta do forró. E Paulinho também gosta bastante, né, Paulinho? Mas dá pra gente comemorar alguma coisa, Paulinho, com esse primeiro semestre em relação a esse empreender? O empreender do brasileiro no primeiro semestre de 23 foi frutífero? Acredito que sim. E, sobretudo, assim, uma coisa que tem me animado muito é ver a quantidade de pessoas que estão indo em busca da transformação que está acontecendo. Porque a transformação, o pós-pandemia, ela chegou de uma maneira muito forte. Quando eu falo em transformação, eu estou falando no digital. Exemplo, até antes da pandemia, pouco se viu falar em podcast. Sim. Poucos cortes se tinha na internet incentivando pessoas a empreender também. Como alguns cortes sair daqui para estar sendo vinculado no Instagram. E o que acontece? A gente percebe um movimento de pessoas a nível de país. E, consequentemente, refletindo na nossa cidade, que as pessoas estão em busca. Porque tem uma frase que o Bruno fala muito que eu gosto. O que nos trouxe até aqui não garante que a gente vá adiante. E isso ficou muito claro. Por exemplo, a gente viveu, no período da nossa história econômica em Santa Cruz do Caparibe, algumas mudanças significativas. Eu vou voltar lá atrás, quando a gente vem falar quando a feira era no centro. Sim. A feira tomou uma proporção muito grande no centro. E os compradores, o perfil de compra antigamente era totalmente diferente do que foi tomando ao longo do tempo. Por exemplo, antes era 2, 3 famílias que vinham e compravam praticamente toda a produção de Santa Cruz e eles distribuíam lá no Norte Nordeste. Com o passar do tempo, voltar 10 anos atrás aí, foi se popularizando mais pessoas soube que existia o pós-moda center, a mudança da feira para uma moda center, e você começa, de certa forma, foi mais divulgado o moda center, mais pessoas tiveram acesso à informação e o perfil de compra já mudou. Antes não ficou limitado, por exemplo, a 2, 3 famílias que vinham e compravam toda a produção. Teve uma democratização. Isso, já aumentou a quantidade de pessoas que vinham ao polo e também compravam em grande volume. E era muito comum, por exemplo, antes, quando a gente empreendia, que ia para a feira, você levava o produto e voltava sem nada. Você voltava com um saco para encher na próxima semana e tá no... E se a gente for... Estou pulando de 10 em 10 anos, e é o meu tempo de vida, praticamente é o que eu mais conheço. E no decorrer desse tempo, foi se popularizando, mudando ainda mais o perfil de compra. Aumentou a quantidade de pessoas que compram, mas diminuiu o perfil de compra. Então, várias pessoas estão comprando, mas uma quantidade menor. E o que acontece? A gente, nos últimos 10 anos, surgiu muitos sacoleiros, que já são aquelas pessoas que não vêm comprar carretas, mas compram 2, 3 fardos para comercializar na região deles e vender na loja deles. Não são mais distribuidores daquelas regiões, como era muito comum. E hoje a gente já está sentindo uma nova mudança, que é o cara que já está fazendo a renda extra, que também tem um volume de pedido muito grande, que são aqueles pedidos que é 10, 15 peças, que é muito comum. Você chegar nas entregas do Moda Center hoje, você vê as empresas, por exemplo, tem empresas que entregam 100, 200 pedidos, pequenos pedidos, de 10, de 15 peças, e assim, isso é o perfil de mercado. E as pessoas estão entendendo isso e estão acompanhando essa mudança, assim, e quem não tá ficando para trás. Essa janela de mudança, ela tá ficando cada vez mais estreita, porque você falou 10, e por exemplo, agora com a pandemia foi 2 anos, daqui a pouco já muda em um ano. Hoje a velocidade da informação, tudo é muito mais rápido. Não é que o tempo mudou, é a velocidade da informação, eu vejo por essa ótica. Eu gosto de fazer até uma analogia com a música, por exemplo, às vezes as pessoas falavam, antes a música durava muito tempo, era porque as músicas eram melhores. Hoje tem muita música boa saindo também, mas a velocidade da informação é muito maior. Então antes para a música rodar o país, ela passava um período muito maior para tocar em rádio, até rodar o país todo e de fato essa música ter o seu tempo. Era um período muito, muito maior. Hoje não. Se uma música de fato cair no gosto do povo, ela chega do outro lado do país em minutos. A velocidade da informação está muito mais rápida.
Isso acontece com a moda. A velocidade da informação está muito mais rápida. Não é qualquer produto que vende. É o produto que é tendência. Tanto é que a gente vê, por exemplo, a Shein chegando com a força que chegou. E o grande diferencial da Shein não é só o preço. Eles são muito antenados à tendência de moda. Então eles são muito rápidos nessa de ter o produto que está na evidência ali. Então, com a velocidade da informação, o que acontece é isso. Isso era um problema que o chinês tinha, né? Que ele não conseguia acompanhar a velocidade da moda. E aí, isso. Quando eles conseguiam uma escala de produção muito grande, mas também não conseguia. A gente tinha esse diferencial aqui. Porque a gente até falava assim, saiu na novela, na segunda-feira já estava na feira. Compra a brusinha no concorrente e faz a sua. E aí a gente tinha esse diferencial aqui dessa diversificação, né? Porém lá ele não tinha. E agora acho que você falou uma coisa interessante da Shein, né? Ele vem com esse diferencial, com a logística de entrega muito boa, né? E também com esse antenada com a moda, né? Assim, lançando verdadeiramente moda, né? A gente ainda esperava a novela acontecer, a partir da novela você pegar as tendências. Shein lança a tendência. Né? A partir de Shein é que aquela moda ganha forma no mundo inteiro. Então essa dinâmica que Paulinho colocou aí, muito bem, é o contexto atual que a gente vive. Né? A gente vive realmente uma mudança de era que... As mudanças sempre aconteceram, né? A partir do momento que a gente nasce, aí é um processo de mudança permanente. Só que agora ela acontece de maneira muito mais complexa e rápida. As mudanças de maneira tal, agora quando a gente fala do físico para o digital, que na verdade não é do físico para o digital, é do físico com o digital, são os dois juntos. Na verdade não é nenhuma mudança, é como se fosse uma incorporação de um novo canal, uma nova forma de trabalhar, e aí você vai ter que aprender a trabalhar com os dois. Evidentemente tem algumas empresas que começam a trabalhar e se destacam mais no digital, né, Paulinho, ou no físico, e aí cada um tem que fazer essa gestão, de distribuir sua equipe, seu tempo, para o que dá melhor retorno. Mas assim, pegando essa deixa aí sua desse primeiro semestre, sobretudo, é um momento de mudança muito forte que a gente vem vivendo. Em primeiro lugar, é o primeiro semestre que a gente pode dizer que está saindo 100% da pandemia, né? A gente se livrou da pandemia a partir de agora. Até ano passado ainda tinha algumas restrições, agora a gente se livrou da pandemia. A gente tem mudança de governo a nível de estado, uma mudança muito forte. Né? Nunca uma mulher governou Pernambuco, nunca do interior, sobretudo, né? A gente tem uma mudança a nível federal também muito expressiva. De estado de 2 décadas, né? Exato. Essa mudança exato, muito forte. Um tempo muito... É praticamente essa narrativa todinha que o Paulinho fez aí. Exato. Aí você tem a nível nacional também, federal, uma mudança que foi brusca no posicionamento, em política macroeconômica. Então tudo isso gera um cenário de muita incerteza. Nos 3 primeiros semestres ali, nos 3 primeiros meses ali, primeiro trimestre, você tinha todo mundo ali pisando em ovo, porque ninguém sabia como a coisa ia ficar. Eu acho que um dos piores cenários para se empreender, para se investir, é o cenário de incerteza. Porque quando você sabe que vai ser muito bom ou que vai ser muito ruim, você se prepara. Não vai ser, próximo semestre vai ser muito ruim, você vai se preparar para ser muito ruim. Você tem um norte. Você tem um norte. Você, eu sei que vai ser muito ruim, então eu vou me preparar para ser muito ruim ali. E sempre ali com a alternativa de, se nesse cenário melhorar, eu estou pronto também para qualquer melhora, mas vou me preparar para o cenário adverso. Ou vai ser muito bom, vou me preparar para aquele cenário positivo e assim por diante. Mas quando você não sabe se vai ser uma coisa ou vai ser outra, é triste, porque você vai estar com o pé do freio direto. Então isso a gente começou o ano nessa incerteza. Né? E aí a coisa começa a ganhar forma, o governo começa a direcionar algumas políticas macroeconômicas, começa a dar um norte melhor do como vão ser as políticas econômicas do país, né? O empreendedor, o investidor começa a perder o medo de ter uma noção do que vem pela frente e começa a investir. Quando a gente traz para muito próximo da gente esse contexto, essa realidade, a gente tem um cenário muito atípico agora. Depois de décadas aí a gente tem uma feira que mudou de dia, a gente agora tem uma feira que é a sexta-feira, uma mudança do Moda Center, do meu ponto de vista acertada, porque prioriza-se o que mais interessa a gente, que é o atacado. Faz muito tempo que a gente sempre tinha aquela feira tradicional na outra temporada do domingo com a segunda, então é um novo cenário, né? E semana passada a gente teve uma das maiores feiras da história de Santa Cruz, não foi só a maior feira desse ano, foi uma das maiores feiras da história, priorizando o atacado.
Por outro lado, você tem um período junino também, depois de praticamente 3 anos sem ter São João, sem o fantasma da pandemia, né? Isso vai ser o primeiro, depois de 3 anos. Paulinho entende muito bem disso, porque empreende também nessa área. E aí está vendo, num momento muito bacana também do ponto de vista de chuva, está no Nordeste praticamente todo verde. Né? Então isso, consequentemente, você tem uma economia mais pujante em todo o Nordeste. Né? E o que eu costumo dizer é o seguinte, o São João é a festa da alegria, da felicidade. E felicidade vende. Felicidade vende. Ninguém quer ser triste, todo mundo quer ser feliz. Então é um momento muito bom para a economia, para se empreender. Em função disso, tem aqui nesse contexto muito nosso, do texto aqui no Polo de Confecção, tem todos esses pontos positivos, aí que eu acho que a gente, a partir de agora, vai dar uma guinada aí, e tenho certeza que com essa garra empreendedora que nossa gente tem, a gente vai tirar bons frutos disso aí. A gente sempre quebra a pauta, então antes de ir para a pauta, eu fiquei com essa história da cronologia, desse desenho aí temporal que o Paulinho fez, e me veio uma lembrança muito, muito forte quando a feira era no centro. Essa frase é forte, né? Quando a feira era no centro. E eu lembro do primeiro contato ali que a minha família teve com a tal da máquina de cartão de crédito, que era aquela que fazia assim, tchá, tchá. Lembra? Da Hipercar, que você colocava o papelzinho, tchá, tchá. Tem um carbono ainda. O carbono era todo uma... E assim, foi... Puta que pariu, um impacto do tamanho do mundo. Uma janela muito grande. Hoje em dia você vê uma empresa surgir hoje e amanhã ela já tem todos os canais prontos e montados. Pix, você imaginar todos os formatos. Então eu fiquei agora martelando essa história que tu desenhou, marcou essa história eu senti o cheiro do carbono agora. A maquininha da Hipercar. Eu queria pegar aqui, eu queria trazer um pouco mais pro final minha dica do livro, mas eu vou pegar uma deixa aqui. Bruno deixou. Só que eu quero dizer deixa hoje aqui. Você tá bem redundante, mas tudo bem. Esse livro aqui é Marketing 5.0. É bem legal. Esse Potter, ele traz. Joga pra cá. Eles fazem a história do marketing, né? Desde o ponto 1 até o ponto 5 agora, né? 5.0, desde o 1.0 até o 5.0. E o marketing 1.0 ele foi pautado no produto. O ponto 2, o 2.0 em cima da pessoa, o 3 em cima do ser humano, o 4 em cima da transformação do analógico para o digital, vamos dizer assim, trazendo a pessoa para o digital, e o 5.0 é trazendo a inteligência artificial para esse mundo de marketing. Aí eu queria de você, Bruno, e também de Paulinho, você gosta muito de falar sobre essa parte de criatividade, né, de desenvolvimento, de transformação. Como é que a gente pegando o nosso ambiente, qual o grau de capacidade e de disposição que o nosso mercado aqui interno está preparado para poder estar entrando nesse mundo? A gente sabe que a pandemia foi um acelerador digital, né? Mas como é que você enxerga a gente pegando já por 5.0, que é a inteligência artificial? Olha, a coisa está tão acelerada e tão complexa de maneira tal que se você disser que está entendendo tudo que está acontecendo aí, sem estar confuso, você está mal informado. Porque o padrão é você estar confuso com o que está acontecendo. Há bem pouco tempo atrás, a maior tendência era uma coisa chamada metaverso. Metaverso. Todo mundo fala em metaverso. O metaverso é o futuro, todo mundo vai ter que ter uma loja no metaverso, não sei o que. Hoje quase ninguém fala em metaverso. Agora a inteligência artificial foi muito rápido. Era só pegava um celular, a televisão era metaverso. Hoje quase ninguém fala em metaverso. Inteligência. E olha que metaverso também não é nada de ontem, não. O metaverso tem muito tempo que já se fala em metaverso. A literatura acho que vem da década de 60 que já se falava em metaverso. E agora a inteligência artificial, que não é de hoje também. Que também não é de hoje. Ele fala aqui também que já não é de hoje. Só que agora ela está ganhando, com todos os avanços tecnológicos, ela está ganhando mais robustez, né? E muitas vezes as pessoas, eu falo muito isso, a gente conversa muito isso com o Paulinho, que quando a gente fala em avanço tecnológico, as pessoas ficam sempre preocupadas. Não, o que é que a inteligência artificial vai fazer comigo, com o meu trabalho, com a minha empresa? Eu acho que o foco você tem que inverter o foco. Você quer que eu possa fazer com esse avanço tecnológico baseado em inteligência artificial que está disponível aí hoje? Tu leu já esse livro, foi? Já li algumas partes, alguns trechos. Porque ele dá esses questionamentos, justamente. Porque essa é a grande sacada. As pessoas ficam preocupadas com a inteligência. O que é que você pode fazer com ela? Não o que é que ela pode fazer com você. Porque não, é uma ferramenta. Ela vai me causar. Como eu posso me beneficiar? Eu tenho meu negócio, eu tenho uma empresa de moda. Como é que a inteligência artificial pode potenciar o meu negócio?
Você tem que sair daquela passividade, esperar que ela tenha impacto. Não, vou usar a inteligência artificial como uma ferramenta para impactar o mercado que eu estou inserido. Essa é a grande sacada de qualquer tecnologia. Porque eu acho que o gênio humano, aí, a tecnologia nativa humana que a gente tem mais expressiva é a criatividade. Ele vai estar sempre do nosso lado aí. Agora sim, o que me incomoda muitas vezes não é o avanço, porque muita gente fica com medo do avanço da inteligência artificial. O que me incomoda não é o avanço da inteligência artificial, é a acomodação da inteligência humana, quando a pessoa se acomoda, não quer aprender. Eu canso de ver pessoas dizer, olha, pô, isso não é para mim não, Bruno. Eu já tenho 60, eu já passei dos 50. E é para todo mundo. Pra todo mundo. Não tem manual em inteligência artificial. No máximo que ele colocar aí é 5.0, mas não diz que é para pessoas até 50 anos. Nem que tem que ser a partir de 5. Não tem idade. Não tem idade. Tem o quê? Curiosidade. As pessoas, eu acho que é o principal combustível do processo de aprendizagem é a curiosidade. É o que eu ensino aos meus filhos, por exemplo, é isso, sejam curiosos. Sejam curiosos, a ponto do meu mais novo, outro dia eu estava tomando um vinho, ele olhou a garrafa e disse, papai, o senhor disse que eu tenho que ser curioso. Eu disse, meu filho, então me diga aí, por que tem vinho seco se o vinho é molhado? Ó. Aí eu fui explicar a ele o porquê do termo seco ali, mas é esse tipo de curiosidade que você tem que entender. Quantas pessoas já ouviram falar em chat GPT e nunca tiveram a curiosidade de pegar no computador dele, abrir, entrar no site e ver como é que funciona o chat GPT? Muitas pessoas. Muitas. É? Porque acham que, não, isso aqui é coisa do outro mundo, é extremamente simples. Eu não consigo. Agora, o que é que tem uma coisa muito interessante no chat GPT, e aí impacta muito a gente, porque a gente não foi treinado para perguntar. A gente foi treinado para responder. Talvez aqui nessa mesa quem mais foi treinado para perguntar foi Mel, que tem formação em comunicação e jornalismo, e parte expressiva da comunicação e do jornalismo é baseada em perguntas. Mas na escola tradicional, a gente foi treinado para responder. Tanto que quando alguém está explicando alguma coisa a você, você escuta muito mais pensando em responder do que em entender aquilo ali. Então isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito. Você tem. Não, alguém está falando contigo, entende. Depois você, e o cérebro é tão rápido que você consegue fazer isso. Entenda primeiro, depois você pensa como é que você vai responder. Mas a gente inverte. A gente pensa primeiro em responder e depois em entender. Aí atropela. Né? Porque a gente sempre foi treinado para responder, nunca para perguntar. Você quer ver quando você estiver em qualquer treinamento lá, as pessoas, você está ministrando um treinamento. O Melco faz muito isso também, você vê você fazendo palestra, fazendo alguns cursos. E aí aquelas pessoas que você está ministrando, todas estão prontas ali para responder alguma pergunta que você vai fazer. Inverta. Diga, olha, me perguntem, façam qualquer pergunta com esse tema aqui, marketing 5.0. Ou pega até um tema que todos eles dominam. Se for só empresa de modas, olha, eu quero que vocês me façam uma pergunta agora. Cada um vai me formular uma pergunta sobre tendência de moda. Aí eles vão travar ali. Por quê? Porque na cabeça deles estão ali para responder. Já vem de casa com esse pensamento. Isso já vem da escola, já vem da escola. Já vem da formação com esse comportamento. Então é esse tipo de curiosidade que a gente tem. Não, tem um chat GPT. Deixa eu olhar, deixa eu ver o que é isso aqui. Que bicho de sete cabeças é esse? Rapaz, você vai para YouTube, que todo mundo tem acesso, entra lá no YouTube, só quero aprender chat GPT. Primeiro passo, já vai aparecer um monte de vídeo. Gratuito. E tem gratuito, exatamente. Se você vai ter lá a oportunidade de aprendizado, na profundidade que você quiser. Eu quero aprender num nível mais elevado. Vai ter lá um cara que vai estar te ensinando num nível mais elevado. O que é que vai fazer a diferença aí? O quão curioso você é. Eu acho que as AIs, ou inteligências artificiais, assim como o uso das redes sociais, inclusive eu vou até tecer uma crítica bem forte aqui, sem dizer o nome, uma igreja aqui de Santa Cruz fez uma palestra muito interessante, muito viável, o perigo das redes sociais para a família. E aí, na hora eu falei com o palestrante, que é meu amigo Jadiel, e disse, o perigo das redes sociais para a família? Não tem perigo nenhum. Assim como as redes sociais, as AIs, pelo contrário, é o mau uso das pessoas que estão por trás disso. Porque as redes sociais, assim como as inteligências artificiais, é tudo maravilhoso, gente, isso é um acelerador. Eu uso o ChatGPT, é um funcionário que eu tenho, gratuito, não pago nada a ele, e ele é totalmente viável, incrível, maravilhoso. Assim como o alcance, vamos lembrar, alguns anos atrás, vou pegar agora essa história de ficar desenhando o calendário. Alguns anos atrás, você fazer uma ligação para alguém que viajasse até São Paulo, como era? Eu lembro, meu pai foi para São Paulo, meu Deus, de 15 em 15 dias, na casa de fulano de tal, que era o único da cidade que tinha telefone, iríamos falar 5 minutos com meu pai. E aí hoje a gente chega numa fase que minha mãe é aniversário hoje, ontem, aliás, inclusive, um cheiro para ela, e os parabéns foi ali uma ligação via WhatsApp e... Então não é um perigo das redes sociais, não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego, vai do acomodado e preguiçoso, daquele que não quer ser curioso.
aquele que não quer saber por que o vinho é seco. Eu estava até esses dias comentando sobre isso, meu. Alguém me perguntou, Bruno, tu acha que inteligência artificial, toda essa tecnologia vai tirar, acho que usou como exemplo um advogado. Sim. Eu até fiz uma postagem sobre isso, eu digo, não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego. Vai ser outro profissional que vai usar a inteligência artificial a favor dele, a potencializar o serviço dele, que vai tirar o profissional que não vai usar isso, não vai saber usar ou não vai querer usar. Não é simples assim, não tem mistério. É porque teve revoluções, né? Assim, né? A revolução industrial é um ponto, né? Então essa revolução tecnológica que eu coloco como revolução tecnológica é outro ponto. Então até que ponto a gente como ser humano vai se comportar nessa transformação, né? Exato. Quando você recebe isso aí, é como você falou aí, eu achei perfeito essa fala. Porque é o cara que vai saber usar aquela tecnologia de qual forma. A prova maior são as novas profissões. Existe uma profissão chamada, vou falar da forma que eu lembro agora, especialista em copy. Só isso. Criar. Copyright. Gente, assim, ó, de oportunidade e boa rentabilidade. Marketing. Vai ser o cara de tráfego pago, o cara de marketing. Gestor de tráfego pago não existia, até bem pouco tempo não existia essa profissão. Hoje andar mais. Pedro Everton, meu amigo, tá faturando muito, tá certíssimo. As demandas que chegam para mim, por exemplo, que eu sou especialista em tráfego orgânico. Tráfego pago eu não manjo nada. E assim, tem fila de espera para ser atendido por Pedro, por outros profissionais. Claro. Então, assim, eu tô querendo contratar um cara de marketing. Já faz um tempo. Tá tendo dificuldade, né? Não recebi um currículo ainda. Acredito. Vou sair do podcast e vou trabalhar na Atlanta. Mas é bem nesse sentido, né? E falar disso tudo é falar de inovação, né? Esse motor do empreendedorismo. Então, o empreendedor que tem a inovação, porque eu acho que fica até complicado a gente conceber alguém querer empreender no ano de 2023 e ser avesso à inovação. Até porque é o seguinte, a gente precisa entender o seguinte também, Melco. Inovação ela é colocada muitas vezes de maneira tal que quase como um sinônimo de tecnologia. Sim. Mas inovação não é só tecnologia. Tecnologia é parte de um processo de inovação. E tecnologias não são só tecnologias digitais. Exatamente, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu lembro uma vez que tinha uma menina aqui que fazia pizza a domicílio, entregava a domicílio, só a domicílio, e ela mandava a pizza e mandava um bilhete lá escrito à mão, agradecendo. E aí ela começou a fazer aquilo ali e viralizou. Sim. Viralizou. As pessoas recebiam, quando chegava, tava um bilhete lá agradecendo por ter comprado a pizza, que a pizza foi feita com muito carinho. Ninguém fez aquilo ali. Aquilo é uma inovação. Sim. É inovação, porque você começa a mudar comportamento no mercado, de qualquer agente do mercado. Peter Drucker, que é o pai da administração, dizia que inovação é o processo de mudança por qualquer agente do mercado, como consumidor ou produtor de qualquer coisa. Então, se existe mudança de comportamento, existe uma inovação ali. E ela pode ser tecnológica ou não. Ela pode ter algum ingrediente tecnológico naquilo ali, que a maioria das inovações hoje é muito com foco na tecnologia, mas não necessariamente pode ser só tecnologia. Moda, você pode ter inovação no mercado de moda ali, você trabalhar com uma forma de entregar, uma forma de produzir, que não tem nada a ver com tecnologia e ser uma parte do processo ali, tá entendendo? Então isso é muito importante, né? E aí a criatividade tem um papel fundamental nesse processo de inovação, porque dizem que a inovação ela nasce com a criatividade, e a partir do momento que essa criatividade é posta no mercado, ela vai capturar valor, aí ela virou uma inovação no mercado. Porque ela nasce, alguém tem uma ideia criativa, a partir do momento que está só no campo da ideia, é só criatividade, pura e crua. Colocou no mercado, ela passa a ser uma inovação. A gente está prestes a viver um ano político ano que vem. E aí você foi falando agora e me veio aqui um anúncio patrocinado que passou ontem sobre inovação na classe política. E aí o anúncio começava provocando assim: dancinha de TikTok é para político? Aí dá aquela pausa mortal, né? Aí todo mundo, não. Aí ele, sim, mas com esse aspecto. É uma inovação, né? Exato. Porque é uma transformação que vem acontecendo, onde você pega figuras da classe política com comportamentos tradicionais e se veem empurrados literalmente para aderir a essa novidade. Então, para você ver como é importante, tem gente empreendendo, usando essa carência, esse nicho, para ir nesse aspecto. E aí, por falar em empreendedorismo, eu queria até trazer agora para Alan e para Paulinho,
sobre essa história de como que vocês compreendem o empreender. Eu bato sempre muito na tecla, que na minha, eu não vou falar minha concepção não para não chocar, mas eu quero que você, e Bruno também, o que é empreender? Para a gente ver aqui se é um teste surpresa. Vamos ver se os 4 estão alinhados sobre o que significa empreender. Paulinho. Antes de tudo, tem muito a ver com transformação. A gente tem muito essa ideia de empreender, está muito relacionada a se ter empresas. Abrir uma empresa. Mas eu sempre tenho falado sobre isso. E até tenho muito medo desse discurso que foi criado. Sim. E que acaba meio que frustrando as pessoas e elas não entendem a missão que existe por trás de cada profissão. Isso muito me preocupa. Porque às vezes você está empreendendo, vendendo o teu tempo. Sim. E tá tudo certo. Se aquilo te faz bem, se aquilo te faz feliz, desde que entregue a missão que existe por trás de cada profissão. Porque quando a gente fala de inovação, quando chega toda essa porrada de informações, o que acontece? Muita coisa muda. Inclusive a forma de exercer a tua profissão. Sim. Falou uma coisa muito bacana. Por exemplo, o super profissional de marketing de 10 anos atrás, ele está fora do mercado hoje, você não se atualizou. As ferramentas são totalmente diferentes, o modo de agir. A mesma coisa é um médico. O equipamento de fazer a cirurgia hoje é totalmente diferente. Isso acontece com o dentista, o mecânico do nosso carro, enfim. Então a gente percebe que existe por trás de tudo isso, missões por trás daquilo, que de alguma forma é vendida. Isso é uma forma de empreender. Sim. Então, empreender eu relaciono muito à transformação o poder que isso tem de transformar a humanidade, de uma forma geral. Por trás disso, né? Exatamente. Então a gente precisa entender muito isso e começar a quebrar mais esse discurso, no sentido, você pode tudo. Eu defendo a bandeira que a gente pode ser o que a gente quiser, mas existe um processo, existe um tempo para aquilo. Você precisa se preparar para fazer aquilo, não é simples. É interessante entendermos que existem tempos diferentes, né, para cada um. Porque o empreender para Paulinho é diferente do meu empreender, é diferente do empreender do outro. Aí, Bruno, me vem a seguinte dúvida. É interessante que muita gente faz essa leitura de que empreender é abrir uma empresa. Mas aí, na sua opinião, de quem é a culpa por essa interpretação? É da própria pessoa que está lá imaginando que empreender é abrir uma empresa? Ou o coletivo contribui para esse tipo de pensamento de que empreender é abrir empresa? Não. É porque o termo é muito usado para isso, né? O termo é muito usado, mas aí é muito não simplista isso. E aí não é só isso. Também, então o termo empreender, o empreendedorismo, ele é muito focado até hoje na questão mercadológica lá de se abrir empresa e assim por diante. Mas, por exemplo, quando eu comecei, faz um bom tempo que eu estudo, eu pesquiso, e sou muito curioso com essa questão do empreendedorismo, e quando eu gosto muito de um tema assim, eu procuro criar a minha própria definição daquilo ali. Foi assim com criatividade, é assim com empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo, para mim, empreender é a atitude de fazer acontecer. Simples assim, eu acho que é isso. E aí pode ser como o Paulinho falou, pode ser uma empresa, você tem uma ideia de negócio e você faz acontecer, você tem a atitude de fazer acontecer, você está empreendendo, ou você tem uma determinada habilidade e você pode empreender, ter a atitude de fazer acontecer, trabalhando para Paulinho fazer acontecer a empresa dele. Sim. Então você está empreendendo também a sua habilidade de marketing, como a Alan está. A Alan está precisando de um cara de marketing. O cara tem aquela habilidade, vai trabalhar para a Alan, ele está empreendendo ali também, dentro da empresa de Alan. Por quê? Porque o conhecimento é dele. Ele vai estar ali sendo remunerado, mas ele está fazendo uma entrega que a Alan precisa da empresa dele. E ele pode ser remunerado lá, tá numa CLT lá junto com a Alan, ser fichado, como muita gente diz, ou pode ser um freela, tá trabalhando com essa, olha, Alan, a gente pode fazer esse trabalho aqui, eu trabalho aqui para você 2 vezes por semana e eu consigo fazer a tua entrega. E ele está empreendendo também. Então eu acho que é isso. Você vai fazer. Melco falou ontem, foi aniversário da mãe de Melco. Parabéns aqui para ela. Melco vai fazer a festa de aniversário da mãe dele, ele está empreendendo uma festa ali. A atitude dele de fazer aquela festa acontecer, isso é empreender também. Eu tenho muito desse conceito também, assim, que interessante, que é meio que a mistura do que Bruno falou, do que Paulinho falou. Que eu acho que empreender é você entregar uma coisa com eficiência, sabe? Porque às vezes, um exemplo, o que o cara do iFood fez? Sempre teve entrega em casa, domicílio. Eu vou dizer o que ele fez. Ele investiu 50 milhões no São João do Caruaru. Gente, só dá iFood em todo canto. Ivete Sangalo passou 10 minutos cantando o nome iFood. 1 milhão o cachê. Pronto. Aí eu também passo, Paulinho. Pezão passa o dia todo. Eu acho que é sobre isso, assim, você conseguir entregar, você ter essa atenção de entregar e com você transformar.
Então, eu pego muito exemplo, iFood, Uber, né? Tinha táxi, a gente sabia que tinha táxi. Você chamava táxi por telefone. Sim. Não era novidade isso. Não era novidade. Só que aí o que foi que o cara fez? Ele pegou e transformou aquela entrega numa coisa muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais barata. Então, assim, eu acho que empreender é isso, é você transformar, saber, conseguir entregar algo, algum produto transformador que agregue, que seja eficiente na entrega, no preço, em tudo, né? Então, acho que é bem, assim, essas duas coisas, esse conjunto que tanto o Bruno falou. Um ponto interessante aí da fala de Alan, para a gente voltar também um pouco no que a gente estava falando anteriormente, da questão dos avanços tecnológicos, né? Sempre existiu ali táxi, o pessoal chamava, pedia táxi via celular, via telefone, né? Existia aqueles radiotáxis também e tal, né? Mas o que é que acontece? Foram surgindo avanços tecnológicos que permitiram novas ideias ser incorporadas àquele modelo de negócio. Por exemplo, o Uber só é possível porque existiu um avanço tecnológico de posicionamento via satélite, do GPS, para saber onde é que o carro está, ele saber onde o passageiro está, e a partir daí, então o cara não, tem aquilo ali. Isso é tudo tecnologia, GPS é uma tecnologia militar. Os primeiros GPS foram criados para mísseis, para o míssil atingir o alvo dele. Depois adaptaram e sair para mercado. E aí o cara adaptou para um outro produto, aí chega alguém que viu aí a questão da curiosidade, né? Você diz, pô, e se eu pegasse essa tecnologia aqui de georreferenciamento? Bruno, é o que você falou aí, né? Você agora falou, desculpa até te interromper, que eu até achei massa que você falou. Você disse, o que é que eu vou fazer com a tecnologia? Exatamente. Né? Não é o que a tecnologia vai falar comigo. Tá entendendo? Comigo, isso, né? Essa era a intervenção que eu queria fazer isso. Você tem uma tecnologia disponível, mas pensa como é que aquilo ali pode potencializar teu negócio. Foi o que o cara do Uber fez. Por exemplo, eu tenho agora um georreferenciamento que pode me ajudar a localizar o passageiro e o motorista. E se os dois se encontrando, vai rolar negócio aí. Então é a partir dessas possibilidades que nascem a partir de quê? De curiosidade. O empreender, ele tem que ter um propósito transformador. Agora, voltando um pouquinho sobre... porque eu fico muito preocupado com os empreendedores de oportunidade. Entendam de oportunidade apenas exclusivamente do financeiro, que é um grande erro. Eu sinto muito isso. É muito bonito falar sobre empreendedorismo e é massa demais, é um caminho incrível, é muito massa. Só que tem muita gente indo apenas pela onda do ganhar, da grana, do financeiro, e termina se frustrando. Eu acho que também tem que ter uma identificação. Por exemplo, eu, Melk, não tenho nenhuma identificação com a causa pet. Jamais eu gastaria com um cachorro o que Alan gasta e gosta lá do seu petzinho e tudo mais. Meu cachorro comeu a peça do meu carro. Engoliu a peça do carro. Comeu a peça do meu carro, R$1.330. Meu cachorro engolisse a peça do meu carro. Tu é doido. Então eu não tenho esse apego emocional. Agora, falar de digital, de jornalismo, de comunicação, de café, né, de empreender, de festa, do brega do Recife, de forró, aí a gente se esbalda. Então eu acho que o empreender também tem que passar antes da escolha do financeiro, da escolha de identificação. É propósito, né? Propósito. Tem que ter propósito. E se a gente for fazer uma análise assim, da criação do ser humano, Deus é muito perfeito nisso. Porque ele fez todos nós que estamos aqui hoje com perfis totalmente diferentes. E isso não existe ninguém igual. Exato. E todo mundo se completa. De alguma forma, a gente vai sempre precisar um do outro. E quando tu fala sobre isso, de identificação, acredito que cada pessoa ela nasce com um dom. Por exemplo, se queimar uma lâmpada aqui e precisar fazer alguma coisa, o eletricista vai chegar aqui e resolver pra gente muito rápido. Em 5, 10 minutos. Se a gente for tentar fazer, vai passar o dia. E se foi eu levo o carro da gente quebra na estrada, a gente tá o tempo todo ali, chega um mecânico que resolve de forma muito rápida. Às vezes a gente tá com a maior dificuldade de fazer alguma programação de um software, alguma coisa, o programador chega e diz, faz de olho fechado, hein, mano? Faz isso aqui de forma muito rápida. Então eu entendo que assim, a gente precisa se encontrar. Isso. Onde é que a gente, de fato, o que é que faz bem pra gente? Onde é que a gente se identifica? Isso não está relacionado necessariamente a bens materiais. A grana não, né? Não. E que vai ser consequência, né? O dinheiro vai ser consequência de sair. Porque, velho, se a gente for analisar em todas as profissões, seja ela qual for, vai existir pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. Então, qual a diferença que existe entre um e o outro?
E o que é esse bem-sucedido, né? Como é que serve para você de parâmetro? Tu falou de profissão, deixa eu falar do jornalismo. Da minha turma de Não Interessa o Ano, lá na UEPB, da minha turma de Não Interessa o Ano, de 30 formandos, só tem 2 trabalhando. Eu e um amigo que está em São Paulo, na Record. E muito bem realizados. Ele com um salário muito maior do que o meu, mas eu muito feliz com o meu fazer. E aqueles 28 que estavam lá ficaram perdidos pelo caminho. Então, o que é bem sucedido, né? O que é ser bem sucedido? Acho que é a frase que tu falou, se encontrar. Tem uma Isso coisa, é o X da questão. Eu gosto muito de falar que, tipo assim, a gente deve medir os nossos resultados, o bem-sucedido da nossa vida, através da transformação que a gente faz na vida dos outros. Uhum. Então, quando a gente tem essa percepção que a gente, de fato, está contribuindo com um mundo melhor, isso já apaga tudo. Assim, eu conheço vários amigos que financeiramente são muito bem, mas são muito ruins em todos os outros aspectos e isso não é legal. Sim. E o inverso também é verdadeiro. Então, tem que ter um equilíbrio. Exato. Né? Quando Dinheiro eu é falo... bom, proporciona muita coisa Não, boa. a questão financeira a gente é egoísta dizer que a gente não precisa. Sim. Precisa e em muitos momentos da vida. É um... Mas eu nunca vi... É a consequência do... É consequência, mas eu nunca vi faltar dinheiro para um cara que ele é servidor, que é de boa vontade, que está sempre pronto a ajudar. Nunca falta nada para ele, porque por mais que ele enfrente alguma dificuldade, alguém que ele ajudou vai dizer, vem cá, pô, Agora eu tô aqui, hora. ó. Eu tô aqui. Então, assim, é sobre o que a gente entrega. A gente se identificou, gostou daquilo, pronto. Agora vamos entregar, dar o nosso melhor, sem esperar a recompensa do outro. Porque a recompensa tem que vir de Deus, né? É de quem pode nos dar. A gente não vai esperar a recompensa do ser humano, na maioria das vezes. Se frustra. Quando foi para acontecer isso, botar Jesus na cruz. Então não preciso falar mais nada. Mas a gente tem que entender isso, a gente entregar, dar o nosso melhor, um coração bom, que eu acredito que todo o restante, quando o Bruno tá falando, é consequência. Além do retorno. Eu acho o cachorrinho cuspiu a peça. Descomeu. Descomeu. Quer dizer, Ariana. Eu gosto muito do propósito. Eu acho que toda empresa que tem um propósito, se ela entrega uma coisa diferente, que ela não está entregando só uma mercadoria, um serviço. Porque ela vai pensar na entrega de como fazer diferente para entregar o melhor produto ou o melhor serviço, né? Então, acho que quando se identifica muito com o propósito, a Apple, Steve Jobs diz o seguinte, que ele quis criar uma marca para o mundo. Ele disse que a marca dele ia ficar, e hoje é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Se não for a maior, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ela já teve na maior, não sei se ainda está. Então, assim, mas não foi pelo dinheiro, ele não precisava do dinheiro mais. E aí já começa quando você fala em Jobs e na Apple, tem um lance que eu gosto muito da Apple, que era o seguinte, ele não queria ser nem melhor nem pior do que ninguém. Ele queria ser diferente. Tanto que desde o primeiro momento o slogan da Apple era Think diferente, que é pense diferente. Fazia diferente. Ele queria fazer, até hoje ele fez um produto diferente. Todos os produtos da Apple são diferentes, porque o propósito era esse, não era ser um produto melhor. O ser melhor foi consequência de fazer algo diferente. Que eu acho que é o que precisa. Que às vezes você tem uma pequena empresa e aí se você for olhar naquela dicotomia melhor ou pior, e para competir com uma grande, por exemplo, você fala, não vou conseguir. Porque para ser melhor do que ele, eu preciso de mais grana do que ele, não tem condição de ter mais grana do que uma mega empresa como essa. Mas se eu precisar pensar em ser diferente, aí eu vou conseguir. Porque eu não vou precisar de grana necessariamente, eu vou precisar de boas ideias, de uma entrega diferenciada. Aí sim, eu consigo ser diferente. O maior pode ser que seja consequência. O cara foi tão diferente, foi tão competente naquele desenho daquela diferença, que ele vai crescer, vai ganhar escala e pode passar até as megas empresas ali, né, em função disso, de pensar diferente. Eu acho que essa é a grande sacada. E aí muito disso vem com propósito, não é dinheiro, é propósito que vai fazer essa diferença. E isso parte assim do cara ser empreendedor. Acho que uma definição também, um conceito que a gente pode pegar aí de empreender, eu acho que é isso, né? Você entregar com propósito. Eu acho que tudo que a gente entrega com propósito, a gente entrega diferente. Porque se você, a partir do momento que você esquece o produto, porque imagina só, você compra um produto na Apple, a jornada de compra que ele tem, a assistência que você tem pós-venda, de assistência que você tem quando quebra um produto dele, cara, é diferente. Você hoje não tem nenhum tipo de problema com o produto. E hoje celular quase é igual. Celular, um exemplo, se a gente pegar o iPhone, né? Ele é igual de um iPhone, um Samsung, faz tudo, ele tem a mesma função. Né? Mas e como é a jornada de compra de cada um? Eu acho que isso ele traz, né, diferente. E agora ele lançou um produto, né? Você já viu um óculos que tem, que a Apple lançou agora, né? Que acho que vai ser mais um
passa assim de transformador de tecnologia, né? O que eu gosto da Apple, que é a melhor, inclusive, é que ela vai lá, depois que tá tudo acontecendo, ela faz... O meu é melhor, e de fato é. É incrível, tipo, trazendo para o meu lado, para o que me compete, que é a presença digital, redes sociais, desculpe, mas o empreendedor que não usa Apple para as suas redes sociais está pecando bastante. Mas aí, e não é sobre querer, não é status não, é resultado mesmo. Viu? Mas aí é o seguinte, aí eles conseguem ter um monte de estratégias aí baseado naquele propósito dele, né? Qual é o principal propósito dele? Não foi ser melhor do que ninguém, foi ser diferente. A partir dali, aí você consegue ser melhor, você consegue agregar valor, porque aí vira status mesmo. Hoje a maçã é um status. Parte da estratégia de ser diferente. O cara não comprou celular, né? Comprou iPhone, né? Tá entendendo? Isso aí é parte. Mas o quê? Desde o primeiro momento o propósito dele era o quê? Era ser diferente. A partir dali. Porque a gente fala muito em estratégia, né? Fala muito em estratégia. Mas o que é estratégia? Estratégia é você transformar propósito e objetivo em capacidade de realização. É isso. Então, se você não tem propósito, você dificilmente vai conseguir ter uma boa estratégia ali. Porque como é que você vai transformar teu propósito se você não tem? Né? Como é que você vai construir uma estratégia se você não tem propósito? A estratégia, ela pega o propósito e transforma em capacidade de execução e de realização. Então, o propósito é principal. Você vai ser literalmente só mais um perdido. Essa questão de financiamento, a gente fala muito sobre empreendedores, empreendedorismo, empreender. Algumas pessoas usam esse discurso do financeiro como um obstáculo. Mas, por exemplo, acho que vários convidados, né, passaram por aqui e falaram, por exemplo, de algumas possibilidades como financiamentos com bancos e, enfim, outras possibilidades. Hoje está muito mais fácil, né? Assim, se você tem tudo isso e arcabouço desenhadinho... Digamos que está menos difícil. Se a gente pensa do ponto de vista de buscar financiamento em banco, sobretudo banco com recurso público, digamos que está menos difícil. Mas ainda assim exige uma burocracia muito grande, porque normalmente, por exemplo, quem tem o dinheiro mais barato para Nordeste, Banco Nordeste, recurso do FNE, que é o dinheiro mais barato para Nordeste. Só que você vai para o Banco Nordeste, você tem que provar ao banco que não precisa daquele dinheiro. Então, se você tivesse ali aquilo ali, mas eu preciso. Você tem que provar que não precisa. Se você tivesse tudo que ele pede ali, você não precisava daquele dinheiro ali. Tá entendendo? Então, isso é um complicador muito grande. Mas assim, tem situações também que às vezes você coloca aquilo ali como um bloqueio. Você se pensa, não, eu preciso de dinheiro para realizar isso aqui. E na verdade, se você parar e pensar, tem outras alternativas. Vou citar um exemplo agora, a gente realizou o Jornada Digital, moda agora em abril, eu, Paulinho, Alice e Dani, um evento que no final das contas ficou aí entre 300 e 350 mil, o evento, e a gente não colocou um tostão ali, naquele primeiro momento. Sabe, a gente foi realmente buscando parceiros e fazendo a coisa acontecer e criou uma estratégia para que quando o dinheiro de patrocínio de parceiro entrasse, era o momento que a gente tinha que cobrir também o que a gente tinha a pagar. Então é muito disso também, você ter ali uma boa estratégia. Agora, claro, o que é que você precisa ter? Você precisa ter credibilidade para isso. Você precisa ter bons parceiros. Curiosidade, um bom projeto. Ninguém vai colocar dinheiro no projeto se o projeto não é bom. Coragem, que tem hora que a gente põe os doidos de fazer um negócio desse. E muita gente é tido como louco realmente porque fez algumas coisas assim. Tipo, como é que o cara faz um negócio desse? Fenomenal. A atriz Giovanna Lancelot, esqueci o nome dela, uma atriz da Globo. Ela tá produzindo muito conteúdo agora no TikTok sobre comportamento. Antonelli, quer dizer, Lancelot. Ela disse passou ontem também, que marcou muito, e aí você falando agora me veio. Ela disse assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Puta frase, Walt Disney, eu acho que isso é de Walt Disney que diz. Ela falou essa frase e marcou bastante, assim. E é interessante observar que é um autobloqueio que a maioria dos novos empreendedores colocam, essa história do não tenho dinheiro, então não posso empreender. Agora, claro, existem situações, por exemplo, tem startups aí que os caras têm uma boa ideia, começam ali com um pouco de dinheiro e chega um momento ali para você escalar e você precisa de investidores. Mas aí nesse trajeto mas se você tem uma boa ideia e você sabe contar aquela ideia, que isso é fundamental, né? Hoje não é só ter a ideia. Né? Exatamente. Inclusive, só uma dica, desculpa lhe interromper, mas para quem está assistindo, o Armazém da Criatividade em Caruaru está com um processo aberto para incubação de novas e tem uma estrutura maravilhosa. Estou falando do armazém, mas tem outras possibilidades também. Porque eu acho que um dos principais habilidades que todo mundo precisa ter é a habilidade de saber contar histórias. Né? Porque no final das contas todo mundo é um contador de histórias. E o que é que vai fazer a diferença é uma boa história e um bom contador de história. Principalmente sendo um bom contador de história. Porque um bom contador de história ele pega uma história ruim e até dá uma transformada nela.
Agora, se o cara for um contador ruim, ele pega uma história boa e ele acaba com a história. Né? Mas quando você consegue equilibrar os dois, um bom contador de história com uma boa história, aí, meu amigo, você vai embora. E as pessoas são curiosas, né? Exato. Qual é os melhores vendedores? Se você prestar atenção, os melhores vendedores são bons contadores de história. Tá contando aquela história, em primeiro lugar, para escutar, né? Entender a história do cliente e a partir de lá ele criar uma história para vender. Então, isso é a grande sacada. Às vezes você tem uma dificuldade ali achando que é a grana, e na verdade é você que não está sabendo contar bem a história. A tua história não é tão legal para a grana chegar. Tem muito isso também. Quando que acontece muito, desculpa. Não, fica à vontade. Às vezes os caras têm um acesso à grana, mas não consegue o resultado que almejaria. Então tem que ter esse cuidado de... E uma coisa que eu percebo, às vezes as pessoas nem conhecem o negócio dela, não sabem para que aplicar a grana, mas eu não cresço mais porque às vezes não tem a grana. Aí consegue a grana, não consegue aplicar e não sai do lugar. Então, ainda fica com uma dívida, né, Paulinho? E ainda fica com uma dívida. Às vezes a burocracia, ela vem muito disso. Por isso que eu gosto muito de bater naquela tecla. Você pode ir tudo, desde que você se prepare para isso. Então, eu fico muito medo, às vezes, quando eu chego em alguns lugares, conversando com algumas empresas, parceiros, como é que tá as coisas? Não tá ruim, mas ruim quanto? Não sei, eu não sei quantas peças eu vendi, eu não sei quantas eu produzi, não tem informação no negócio. Então a gente precisa de fato ter essa fome de conhecimento. Quando o Bruno fala de contar histórias, é assim, contar histórias reais e verdadeiras. A galera não vou inventar história, exatamente. Começar a dar certo. Porque a gente inventou o Jornada. Porque a gente sentiu uma grande dor do nosso mercado. Não foi porque a gente vamos fazer um negócio para ver se... A gente ouviu muitas histórias, muitas dores, e a partir disso, a gente precisa fazer isso para impactar de fato a cidade, impactar a região, para que as pessoas comecem a ter um olhar diferente, sobretudo sobre os seus negócios e sobre essa transformação que está acontecendo. Então, a gente precisa de fato assim, entender a situação, conhecer o nosso ambiente, a nossa empresa, para a partir disso buscar as soluções que de fato são viáveis e reais. Essa questão do dinheiro, só rapidinho, é porque eu sou apaixonado por esse livro, sou bem defensor, eu estou terminando de ler ele agora. Ninguém é fodido por acaso, Ricardo Bellino. Ricardo Bellino simplesmente foi para os Estados Unidos sem R$1 no bolso, foi trabalhar no FedEx, né? Que é a empresa lá. Dos Correios. Dos Correios dos Estados Unidos. E ele conseguiu propositalmente isso porque, sem R$1 no bolso e sem falar inglês, ele queria levar a proposta de trazer a Elite Models, a maior empresa de modelos dos Estados Unidos para o Brasil, e foi apresentar o Casablanca, que é o dono da Elite, sem R$1 no bolso. E ele conseguiu, trabalhou na FedEx, chegou lá. Resultado, o homem hoje dá uma palestra no valor de R$100 mil. Não é sobre a palestra de 100 mil. É o que ele fez lá nesse começo. E para os Estados Unidos, sem falar inglês, entregar a correspondência para conseguir chegar até o Casablanca. E ele lançou o desafio para o Casablanca e disse assim: vamos levar ele para o Brasil. Eles montam um evento no Copacabana e aí a gente leva esse tal e tal modelo. Resultado, 3 meses depois teve esse evento, ele trouxe a Elite Models para o Brasil e hoje é muito bem sucedido com um livro escrito, com prefácio simplesmente de Janguier Diniz e por aí vai. Então é sobre essa curiosidade, né? Não é sobre a grana. E se ele tivesse dito, não, eu não vou gastar meu salário para passar 3 meses nos Estados Unidos entregando correio, entregando correspondência para conseguir chegar lá no Cabra, para conseguir chegar no Casablanca. E ele hoje tem uma carreira incrível e traz palestras maravilhosas. Um guia de anticoitadismo. Muito empreendedor precisa ler isso daqui para parar de se auto-sabotar e colocar a culpa nos outros. A culpa é sua. É autorresponsabilidade, né? Exatamente. Tem uma história, né, que é bem clássica de Ford, que ele trabalhava numa fábrica de carros e ele trouxe o projeto, né, que é o F1, né, o primeiro Ford, e os caras diziam, não, que aquilo não dá certo. Porque era um carro porque assim, o carro sempre foi status, né? O carro sempre foi status. E naquela época muito mais do que é hoje, né? Eu não sei, eu não sei se era muito mais, mas era sempre... Era uma disrupção muito grande naquele momento ali, né? E uma mudança drástica, né? Você imagina tudo trouxe... charrete, tração animal e de repente um automóvel. E aí ele leva o projeto do Ford e o cara diz, não, isso aqui não dá certo. Como é que a gente vai padronizar um carro de uma cor só? Então, e aí o cara não aceitou. O que aconteceu, ele levou para outro
outros empreendedores, os caras não, esse projeto acreditou no projeto, né? E aí a história que todo mundo sabe. Então ele não tinha um dinheiro para ele. Exato. Ele acabou transformando, né, um ícone da indústria mundial. Eu ainda vou arrumar dinheiro para montar uma agência em Santa Cruz do Capibaribe. Porque às vezes tem uma quando você- agência de modelo mirim. Quando você pensa numa estrutura complexa como foi o automóvel desde o primeiro momento, hoje está tudo muito fácil. Quando a gente fala num carro, em toda a plataforma, todo um ecossistema de negócio que existe em função de um carro, fica fácil a gente entender. Mas imagina naquela época de Ford, ele criando um automóvel ali para você entender e você explicar isso às outras pessoas. Porque, por exemplo, no momento que o carro surgiu ali, o primeiro automóvel surgiu, chegou aqui, por exemplo, a Santa Cruz ou lá no Recife, qualquer lugar desse tipo, e a gente pensasse numa viagem, por exemplo, Recife, Petrolina, atravessar Pernambuco. Naquele primeiro momento era mais fácil você fazer essa travessia de charrete ou de cavalo. Porque a estrutura não estava toda, não era só o carro. Não tinha posto de Você combustível. não tinha posto de combustível, você não tinha estrada, você não tinha todo um ecossistema de negócio que surgiu a partir do automóvel. É muito o que a gente está vivendo hoje. Muito o que a gente está vivendo hoje com tecnologia, tem muita coisa aí que vai surgir que a gente nem imagina que precisa daquilo ali. E são soluções que vão surgindo aí. E o que é que tem no meio de tudo isso? Oportunidade. Oportunidade de se empreender, de você ter essas sacadas, de ter essas ideias e depois realmente ter a habilidade de tirar isso da cabeça, tirar do papel e fazer acontecer. E aí, às vezes, você vai precisar de grana. E aí, qual é também outra grande habilidade também? Você buscar parceiros. Porque também, às vezes, o cara tem uma boa ideia e ele acha que a ideia é tão boa que tem que ser só dele. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Isso aqui tem que ser só eu. Vou tentar buscar dinheiro no banco, aí o cara não tem um nome limpo, não consegue dinheiro no banco. O cara às vezes é até honesto, mas se desmantelou aí não consegue pegar dinheiro no banco. Aí o cara, não vou chegar junto de Alan. Alan podia ser um investidor aqui, mas não, eu quero isso só para mim. Se eu chamar Alan, tem que ser 50% aqui e essa ideia é muito boa. Fatalmente alguém vai ter aquela mesma ideia ali, porque vai encontrar aquela dor, vai dizer, eu vou ter uma ideia parecida com a dele e vai dizer, pô, isso aqui não tem grana para isso não. Mas se eu me juntar com o Melk, Bruno, Alan e Paulinho, a gente consegue tirar isso do papel. E o outro vai ficar chupando o dedo porque queria a coisa só. Se você pegar todos os grandes empreendedores, eles tiveram parceiros ali para fazer as histórias acontecerem. Job na Apple teve parceiros para fazer acontecer. Agora, claro, ele era o garoto propaganda da Apple, mas ele sozinho ele não teria feito o que ele fez. Mesma coisa, vamos para o outro lado, vamos pegar da Microsoft, Bill Gates. Bill Gates teve parceiros para fazer a Microsoft acontecer e ser um dos homens mais ricos do mundo. Ele era o garoto propaganda da Microsoft, mas ele sozinho ele não tinha conseguido criar a Microsoft. E várias outras histórias de grandes empresas, grandes marcas que existem mundo afora aconteceram dessa forma. É uma coisa cultural também, né, Bruno? Aqui, sobretudo, né? Aqui é. Porque você parte para os Estados Unidos, um exemplo. O cara vai montar um negócio, eu acho que uma das coisas que o cara pensa primeiro, quem é que vai ser meu sócio? Que parceiro, quem é meu parceiro? Quem é que eu preciso para fazer acontecer? Porque é muito mais fácil ter empresa de uma sociedade lá do que aqui, né? Vamos dizer aqui, é muito mais difícil. Aqui às vezes já nasce com aquela ideia, meu Deus, e quando for acabar a sociedade? E já cria aquela coisa, não, sociedade nem com pai e mãe, né? Não tem aquele ditado. E lá é justamente o inverso. Você tem uma boa ideia, você acha que a ideia por si só não vale de nada. O que vale é a capacidade de execução. Sozinho, se você não tem capacidade de execução, tua ideia não vale de nada. É o que você falou de empreender, né? Exatamente. Esse processo começa a mudar com essa história desses equipamentos como o Porto Digital, o Armazém da Criatividade, esses espaços onde terminam as boas ideias sendo visibilizadas. Mas eu acho que não precisa nem ir lá, por aqui mesmo você já começa a ver uma nova geração que entendendo isso aí. As pessoas começam a abrir mais a mente e dizem, olha, peraí, deixa eu parar aqui. Essa ideia é muito boa, agora eu sozinho eu não vou conseguir executar. E eu vou ter que me desprender aqui de um percentual disso aqui para eu convidar aqui uns parceiros para a coisa acontecer e eu tirar do papel. Porque senão, se eu demorar muito, alguém vai ter essa ideia e vai executar e eu vou ficar... E as pessoas começaram a entender isso. Tanto que você começa a ter várias sociedades aqui acontecendo. E aí isso vai criando referências, né? Cases que vão dizer, ó, aconteceu e a sociedade, os caras estão bem, não tem problema nenhum. Esse senso de coletivo, né? De comunidade, que funciona bastante. Tem um outro fato bem interessante, eu queria até pedir para Paulinho falar sobre isso, em relação à Decent Life, que é essa história da internacionalização das vendas, né? Nós temos um período aí até não tão distante que muitos confeccionistas sequer vendiam para outros estados.
E aí alguns já foram avançando e vendendo para os estados, os e-commerces aparecendo, as estruturas, as Sofias da vida, um abraço para Alisson e para Dani, e outros exemplos e tudo mais. E hoje não tem mais barreira, acabou. Né? Você vende para qualquer lugar. Eu queria que você falasse como é essa experiência, como funciona com a Decente e o que vocês acham dessa história de internacionalizar os negócios. Eu estou falando do físico, né? Porque quando a gente trata do serviço vendido, por exemplo, isso aí já não se tem barreira mesmo. Mas essa estrutura foi quebrada. E como é que funciona com a Decente? Mas eu volto novamente para aquele tema da velocidade da informação. Então, essa velocidade da informação abriu muitas portas, inclusive essas. A nossa marca hoje consegue, graças a Deus, pontuar em todos os estados do país. Antigamente, você pensar uma marca que venderia para outros estados, é como eu estou falando. Não tem como, é muito longe, é tudo muito distante, mas hoje é tudo muito perto. E eu vou só dar um exemplo, é tudo muito na mão, assim, muito ao alcance. Muito disponível, né? Disponível, porque você pega... Hoje tem várias plataformas de site mesmo, pronto. Você só vai entrar ali, pagar um valor simbólico mensalmente, muito menor do que qualquer aluguel, você monta uma loja virtual, você consegue subir seus produtos e vender para o mundo inteiro, né, Paulo? Vender para o mundo inteiro. Então, assim... E detalhe, os custos dessa operação é tudo do cliente, né? Os custos... O frete, tudo do cliente. Tudo do cliente. E assim, e as formas de fazer isso são diversas. Você pode escolher a forma que você vai atuar. Então, o bom de tudo isso, até vou pegar esse gancho da sociedade, tem uma coisa que está acontecendo também, que isso é uma coisa que eu estou sentindo. Cada vez mais as nossas empresas, estou falando de confecção, elas estão crescendo em operações, em setores. Porque, tipo, aqui a gente é meio que um ponto fora da curva, Santa Cruz do Capibaribe, no sentido da gente ser indústria e comércio. É muito comum lá fora, o cara é indústria, ele produz, ou ele é comércio, ele vende. Aqui a gente é os dois. Mas existe uma demanda de coisa muito grande. E quando o mercado está da forma que está hoje, tipo, muito mais fatiado, aumenta muito mais essa demanda. E hoje, assim, a maioria das empresas que a gente tem aqui no Polo, elas já são sócios. Geralmente é o marido e a esposa. Eles sempre trabalham em sociedade. Mas com o passar do tempo, eu estou percebendo muito isso. Não é só o mercado que está fatiando, as indústrias também estão fatiando. Não tem mais grandes indústrias, está virando tudo microempresas, que a gente chama aqui de facções. Sim. Então está fatiando também, justamente por conta dessa demanda, essa carga. É muita coisa, não tem como você cuidar hoje de toda a parte industrial, que é muitas demandas, muitos setores dentro da indústria, e de toda a parte comercial com tanto que cresceu. Porque antes, quando você vendia tudo a um cliente, a dois clientes, era tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Você não precisava de estratégia de venda, você não precisava de marketing, você não precisava de posicionamento, você não precisava de rede social, você precisava ir para a feira, botar as peças no banco, vender tudo naquela feira. Vinha com saco e azimbeira nas costas. Vinha com saco, comprava o tecido, produzia tudo novamente. E eu percebo isso. É um comportamento também de mercado, por exemplo, você percebe, inclusive isso lá em Santa Catarina, quando a gente teve a última vez lá, que a gente visitou a fábrica do grupo da Brandili. Tigo, Lilica Ripibica, enfim, Malve. E a mesma coisa acontece lá. Eu me surpreendi com a quantidade pouca de costureiras e eu questionei ao menino. Como é que uma indústria desse tamanho tem? Tinha nem 30 costureiras. Mas não, isso aqui é só uma célula de produção. Uma célula de criação. Aqui é só pilotagem. Toda a nossa produção hoje é externa. Qual é o critério que vocês fazem? Não, a gente tem célula com 2 pessoas em casa. A gente está falando de um grupo... É o que a gente faz aqui, né? É o que a gente faz aqui desde sempre. De um grupo gigantesco. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Você começa a perceber essa mudança de comportamento justamente por isso. As pessoas entenderam, eu não sou suficiente para tudo isso. Então, eu vou ter parceiros que são sócios no final das contas, que a facção é uma sócia da empresa. Cada um ali vai estar fazendo a sua parte dentro da operação, só que não é formalizado, né? Depois disso vai ter gente querendo assinar a carteira. Mas assim, se não acontecesse isso, você percebe, ou as coisas acontecem de uma forma estratégica, pensada, bem elaborada, como é nos Estados Unidos, eu vou começar um grande negócio, eu vou ver com quem é que eu vou fazer esse grande negócio, ou você é forçado a fazer isso por a força do mercado.
Às vezes não é nem o seu querer. Tem muitas pessoas que estão tentando sustentar tudo isso e tem uma carga emocional muito grande por trás disso. Que tem muita gente aí, velho, que tá mal, tipo assim, sem viver bem. Tipo, às vezes ganhando dinheiro, mas é de domingo a domingo, aquela loucura toda e pelo amor de Deus eu não tô aguentando mais. E aí você percebe, ó, aí o mercado vai forçando, ó, não, tira, manda pra fulano, manda pra ciclano, compra a produção de ciclano e vende, já que tu é bom de venda. E a galera tá... Pegando esse que você falou aí e trazendo também a jornada, que eu acho que a jornada, ele foi um evento que, assim, trouxe a possibilidade das pessoas verem que você é um cara conhecido, que você é um cara de sucesso hoje. Alan, Alisson e Dani é um cara de sucesso, é uma empresa de sucesso. Todos aqueles cases que passaram ali, né? O menino da João Cônigo e tal, os meninos, aquele menino também que é de fitness. Emília Batista. Então são todos uns cases de sucesso que mostraram que é possível, né, ter sucesso e também saindo dessa... Você falou dessa questão cultural, né? Antigamente as pessoas não precisavam de estratégia de venda. Era produzir e vender. Entregar, na verdade, né? Não era nem vender, era mais que um processo de entrega. Sim. Você ainda acha que hoje, qual o grau, né? Na verdade, não é o que você acha, qual é o grau de barreira das pessoas quererem mudar essa concepção, mudar esse pensamento? Né? Como é que você enxerga isso hoje dentro do Moda Center? Vamos pegar especificamente. Eu enxergo muito, assim, a gente percebe muito que existe ainda uma trava muito grande de algumas pessoas. Até teve uma pesquisa que a CDL fez, não foi, Bruno? Que perguntava sobre isso. Sobre o pós-pandêmico. Como é que você acha que as coisas vão acontecer? E a galera respondia muito o que eles queriam que acontecesse, não o que de fato... Achava que ia acontecer. Achava que ia acontecer. E acontece muito hoje isso ainda. Por exemplo, as pessoas... A gente levou cases ali pro Jornada que falaram muito em e-commerce. Lá no sul do país, praticamente 80% das vendas dos caras hoje é Mercado Livre, Shopee, Shein e pouca coisa no físico das operações que a gente visitou lá no Brás. E as operações que a gente visitou, que é 100% nos marketplaces, tipo, os caras não tem nenhum ponto físico. E o que acontece? Quando a gente levou os cases para ali, quando você fala em e-commerce, muita gente, não, isso não é para mim ainda, isso aí eu tô aqui ainda no WhatsApp, eu tô na feira ainda e tal. Mas acontece o seguinte, ou você vai de forma estratégica, ou daqui a pouco o mercado lhe puxa. De uma forma ou de outra você tem que ir. Ou lhe tira, né? Normalmente é o que vai acontecer. Que isso é muito comum. Então as pessoas, elas têm uma resistência grande. Hoje ainda tem muito essa resistência. As pessoas não querem ir mais a fundo, se especializar. Às vezes até por força de execução mesmo, como o Bruno falou. Às vezes você não consegue, velho. Assim, tipo, é muita coisa que vai surgindo. E você é o cara que está cuidando de toda a produção. E você não consegue ser o cara que cuida de toda a parte estratégica do marketing. De fazer as campanhas bacanas, de estar na criação, de fazer tudo. Aí as pessoas vão ter que chegar um momento e dizer, ó, tem que me juntar com alguém e tem movimentos também que as pessoas hoje estão comprando muito produto que chega pronto e vendendo eles. Então assim, o mercado ele vai ditando. O mercado vai ditando. Aí quem se adapta a isso, vê uma forma de sair, consegue entrar em algumas dessas vertentes que já estão caminhando por si só, e outras pessoas, como você falou, saem do mercado. Elas são tiradas justamente por isso. Tipo, ó, não procurei um caminho ou não consegui me adaptar, daqui a pouco essas pessoas acabam saindo do mercado. Vou pegar um exemplo aqui de um amigo querido mesmo que eu tenho, e eu batendo um papo com ele, fui tomar um café na casa dele, e ele sempre foi muito agoniado, ele é muito agoniado. Aí o cara fatura bem, ele vende uma quantidade de peças muito boa por mês, mas ele fala, não tem tempo pra nada, não tem tempo. E aí você já começa a conversar com ele, ele é bem agoniado. Não tem tempo pra nada. Eu disse, mas como assim tu não tem tempo pra nada? Não, é porque eu tenho que levar a peça na casa da costureira, eu tenho que pegar, eu tenho que comprar aviamento, eu disse, olha, acho que você precisa de um motorista, né? Pra estar levando isso aí, você tá deixando de pensar na estratégia do negócio. Né? E isso é muito da nossa cultura. Onde o cara faz tudo dentro da produção e o cara esquece do principal. Né? Que aí a gente não tinha isso. Eu achei fantástico essa sua colocação, que as pessoas aqui em Santa Cruz elas só fabricavam, entregavam. Mas hoje precisa de uma estratégia para vender.
E aí, será que a gente não está preparado ainda, ou as pessoas ainda não abriram, né? Então, ou o mercado vai empurrar, como você falou, ou vai... Expor para dentro ou para fora, né? Ou traz realmente para o centro ou expulsa. Quando a gente fala em e-commerce, é bem interessante que para muita gente é algo ainda pensando em futuro, ou é algo novo. Os primeiros e-commerce no Brasil foram da década de 90. Tem mais de 20 anos, quer dizer, de novo, não tem nada. E tem gente que ainda fica pensando se não tem o que pensar mais não. Agora você precisa ter estratégia para o negócio. Não é você simplesmente fechar o teu negócio e montar um e-commerce. Você tem que ter uma estratégia, até porque precisa se conviver. Loja física, você vê, um dos maiores e-commerce do país uma estrutura 100% brasileira, o Magalu, sim, continua com as lojas físicas, sim, e com o e-commerce cada vez mais forte. Em abril, foi a primeira vez que o Magalu teve mais vendas na estrutura no site do que nas lojas físicas. Mas as lojas físicas hoje é parte fundamental na estratégia do digital. Porque os vendedores da loja física do Magalu, da estrutura Magalu, eles são mais treinados para receber o cliente para entregar um produto que ele comprou. Pediu lá, pelo digital, vai lá só fazer a retirada. Eles são preparados, porque imagina, você monta um site, o melhor site do mundo, com um preço competitivo, com o melhor produto, e na hora de você retirar o site, você é mal atendido. Ferrou, meu amigo. Ferrou. Então, no primeiro momento era o inverso. O site era quem potencializava as lojas físicas. Hoje é o inverso isso. Hoje a coisa se inverteu. Hoje parte da estrutura física é para potencializar a estrutura digital. Isso é o quê? Isso é estratégia. É aquela coisa, né, Bruno, de o cara achar que também o físico vai acabar. Vai acabar. De repente pode ser uma jornada que pode começar no físico, né, e termina no digital. E aí, quando você fala em estratégia, você tem aquele propósito, né, por exemplo, Magalu, de ter uma rede de varejo diferenciada, com preço competitivo, que trata o cliente como se fosse uma loja pequena de bairro. Você monta uma rede de loja tão grande que você tem uma capilaridade física no país comparado com poucas. E de repente você tem, opa, peraí, tá tudo que é e-commerce correndo para montar uma logística de entrega e a minha tá pronta. É só ajustar aqui, minha estrutura de entrega está pronta. Eu tenho loja nas principais capitais, nos principais bairros, nas principais cidades de médio porte no país. Eu tenho loja física, às vezes até mais de uma. Sim. Lá. Quer dizer, eu estou com a estrutura pronta. É só eu direcionar a estratégia do meu digital para cá. Dentro dessa estrutura da Magalu tem um parceiro Magalu, né, que é incrível. Você consegue vender o que for dentro do próprio e-commerce da Magalu e entregar. Eu sei que inclusive roupa. Eles vieram aqui. Eu não sei se vocês lembram. O pessoal da Magalu, eles vieram aqui, fizeram um evento. Foi. Já tá com um tempinho, acho que já tá com uns 4 anos. Eu fiz um evento com ele através da CDL, com o Silvio Meira, que inclusive vai estar com a gente no evento lá do Samoa. Esse Silvio Meira é um dos principais conselheiros de tecnologia do Magalu. E a gente fez um evento, fez uma palestra com o Silvio Meira e com a equipe do Magalu lá no Celebre. Foi esse evento. Vai achar uns 4 anos aí. Então, uns 4 a 5 anos, E tem gente que desde então ainda está vendendo. Eu sei que o papo é bom, mas a gente está chegando na reta final, infelizmente. O tempo voa. Mas eu queria saber quais são os desafios que se aproximam para o empreendedor nesse segundo semestre. Bruno. Eu acho que não só no segundo semestre, Melco, mas o principal desafio de qualquer empreendedor hoje é continuar sendo curioso, ou o que não é curioso, passar a ser curioso, sobretudo com o que ele precisa aprender. Se ele conseguir se manter curioso e aprendendo, ele vai ter êxito no que ele se propõe a fazer. Se ele não for, ele pode esquecer e mudar de ramo, que não vai ter muito futuro, não. É bom que é, não. Paulinho. Buscar ser o diferente, né? Como a gente falou. Não é melhor que o outro, não é melhor que ninguém, mas sim melhorar o que você faz a cada dia. E buscando essas inovações, usando tudo isso a teu favor, despertando, como o Bruno falou, essa curiosidade, mas não só a curiosidade, ir em busca de fato aprender e aplicar isso no negócio, porque de fato isso é o que faz com que o negócio aconteça, que se transforme. Então o grande desafio é acompanhar isso, né? Porque é muita informação, mas tem uma coisa que é interessante que a gente precisa colocar. É você selecionar também o que vai fazer sentido para você e você pode aplicar e gerar resultado através disso. Não queira fazer tudo porque é impossível. Mas tem algumas coisas. O grande desafio é fazer essa curadoria. Peraí, sim, o que é que eu posso fazer hoje? O que é que está ao meu alcance? O que vai já me gerar resultados e começar a trabalhar a partir disso. E, logicamente, que nunca parar de ir buscar. Precisa elencar minhas prioridades, né? O Paulinho falou isso, eu lembrei, tem um livro do professor Cortella,
com Gilberto Dinestai, que era um dos grandes jornalistas nesse país que faleceu, que é muito interessante o livro. O livro, na verdade, é um diálogo deles dois. O título do livro é muito bacana. Eles falando desse cenário hoje, da enxurrada de informação que a gente tem, um volume de informação tão grande, que o título é O que importa é saber o que importa. A grande sacada é você ter uma curadoria e saber o que de fato você precisa aprender para impactar de maneira positiva o seu negócio, o que você faz. E ninguém se preocupe em achar que pode ser o melhor de tudo, não. Você pode achar amigos que são bons, parceiros que são bons em diversos aspectos. E aí você monta a melhor estrutura. Nem se preocupe se você estiver confuso com tudo isso que está acontecendo, porque o natural é você ficar confuso e isso vai piorar. Então se você estiver achando que está entendendo tudo, aí é que está normal e pode ter certeza que você está desinformado. Se você estiver bem informado, você vai estar confuso. Alan, desafios para o restante de 23 e daqui Cara, eu acho que assim... Empreender é você buscar novas oportunidades, né? Eu acho que a cada dia eu acho que esse novo ciclo que começou não agora, né? Acho que a pandemia ela traz um ciclo, né? De inovação, de um empurrão digital que a pandemia deu. Né? Eu acho que tem muita coisa, muito negócio sendo com oportunidade agora. Eu acho que todo mundo está dizendo, não, a gente não consegue inventar nada não. Eu acho muito difícil você inventar uma roda agora. Mas eu acho que você consegue colocar um rolamento numa roda diferente, você consegue colocar uma aerodinâmica diferente, você consegue colocar alguma coisa diferente. Eu acho que a oportunidade, ela tá aí para quem tem criatividade, quem tem vontade de aprender, quem tem vontade de trazer uma coisa com propósito. E eu acho que o principal desafio é estar aberto para essas mudanças e tentar entender o mercado, né? Porque tempos fáceis e tempos difíceis na história da humanidade isso aconteceu. Então não é uma coisa de agora. E vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo por toda a vida, né? Então eu acho que é para a gente estar antenado. Eu acredito muito nesse segundo semestre, falando especificamente desse segundo semestre. Eu acho que o Brasil ele tem uma posição no mundo diferente economicamente hoje. Eu acho que o mercado internacional olha para o Brasil hoje de uma forma diferente, né? Então eu acho que esse segundo semestre ele tende a ser melhor. Naturalmente ele já é melhor, mas eu acho que com a perspectiva de muitos investimentos que virão de fora para o Brasil, que hoje o Brasil é uma vitrine de investimentos. O cara que está com a grana fora, ele quer colocar em um país que está bem, né? E o Brasil hoje ele tem uma tendência, né, econômica muito favorável para investimento. Então acho que isso vai ser um ponto assim que vamos sair. Primeiro, a gente na pandemia, né, a gente entrou primeiro fez alguns movimentos importantes na inicial e a gente está fazendo primeiro também aqui, né? A economia hoje está com um aspecto em relação à taxa de juros e até a inflação melhor do que os Estados Unidos, que a gente nunca teve. Né? Taxa de juros não, né? Assim, do que a inflação. Então a gente vê hoje que o Brasil é um dos melhores países hoje para investir. Então tem muita gente com dinheiro fora querendo arrumar um país para fazer isso. No segundo semestre eu acredito que vamos ter aí um bom momento econômico, né? E principalmente para o varejo. Os juros vão começar a cair aparentemente e o varejo também ele mostra. Aí onde é que a gente vê que o país está tendo uma perspectiva de melhora na economia quando o varejo ele tem uma melhora, né? Vou tirar férias de 60 dias e Alan vai ficar apresentando no meu lado. Tô brincando. Que sejamos curiosos como o menino de Bruno, não para tomar o vinho, mas para saber porque ele é seco. Aí a gente pergunta para descobrir. Bruno, obrigado por ter topado estar aqui conosco em mais esse dia de construção coletiva e mais uma aula sobre empreendedorismo. E eu que agradeço, assim, sempre muito bom esse papo, até porque você está entre amigos e promovendo o conhecimento, compartilhando conhecimento e aprendendo é sempre muito bom. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês e com a audiência de vocês também. Paulinho, obrigado, meu querido. Vamos para a quarta vez agora. A competição entre os dois. Não, traz os dois agora. Já vai ficar sempre empatado. Pronto. Eu que agradeço. É uma honra participar disso, como o Bruno falou. É uma frase que eu gosto de falar também. Não existe sucesso individual no coletivo fracassado. Quando a gente promove encontros como esses, a gente fortalece muito o coletivo e, consequentemente, através disso vai sair vários sucessos individuais e a nossa cidade só tem a ganhar com isso. Parabéns a vocês pela iniciativa e sabe que pode estar sempre contando com a gente. Com a gente, com certeza. Coloco o Bruno nessa também, para que a gente possa ter sempre momentos como esse. Beleza. Alan, até semana que vem. Até semana que vem, amigo. Obrigado. Hoje foi um dia que eu não quis faltar, mas estou com uma garganta muito difícil aqui de estar... Mas obrigado, é um prazer, Bruno, estar sempre conversando com você, Paulinho.
é um prazer, assim, a gente tem esse vínculo, né, de amizade, sobretudo, né, mas a gente tem um assunto que é em comum entre a gente, né, que é a parte de empreendedorismo. E eu acho que isso é o que é mais bacana dessas conversas, né, quando a gente traz... e a gente sai com uma aula, né, Mel, todas as vezes aqui, e são frases que eu peguei dos dois aqui, que eu vou trazer para mim, né, para o meu dia a dia e colocar nos meus projetos aqui. Com certeza. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio, tem muitas novidades chegando, já tô doido para contar tudo, mas a terceira temporada está imperdível. Amanhã o episódio está disponível já no Spotify também, para você assistir, para você ouvir quando quiser. Todos os episódios estão também no meu canal no YouTube, é só ir lá, Eu Sou Melk. No Instagram, Eu Sou Melk. No TikTok, Eu Sou Melk. Que Deus abençoe grandemente, que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações. Um cheiro no coração de todo mundo. Até o próximo podcast. E lembre, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.